Bom dia! Tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. E a história hoje é babado, bafão, do jeito que vocês gostam. Então antes da gente ler, vou pedir para você deixar aquele joinha se você gosta aqui das nossas histórias. Deixa um comentário aí pra mim, nem que seja um oi, Dani. E claro, um comentário pra nossa Alice, né, gente? Porque as meninas escrevem aqui para ouvir o comentário meu e de vocês, principalmente, né? Eu tenho meninas que participam aqui, elas falam, Dani, volta e meia, eu volto lá no vídeo só pra ver os comentários. Então vocês sabem que é importante também pra elas. Quer mandar sua história também, o e-mail tá aqui embaixo. daniresponde@hotmail.co.uk. Tá? Não esqueça que o finalzinho não é .com, é .co.uk, que meu e-mail é lá da Inglaterra ainda. Tem gente que fala, Dani, mandei, a história nunca chegou. Aí eu mando e-mail, eles mandam de novo, aí chega. Então, o endereço fica aqui embaixo no box de informação. Bom, vamos lá. História Fogo no Parquinho de hoje. Dani, minha querida, espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Me chamo Alice e sou super fã do canal. Conheci seu canal através de uma amiga e de lá pra cá, já fazem 2 anos, virei fã. Um tempo pra cá, fiquei com vontade enorme de contar a minha história. Confesso que já comecei a escrever em uma outra época, porém apaguei por vergonha. Mas agora eu criei coragem e vou até o fim. Quero contar pra você e para as demais Alices um pouquinho da minha história. Eu tenho 41 anos atualmente, estou namorando com uma pessoa. Tenho uma filha de 21 anos que me enche de orgulho e se tornou super amiga minha, principalmente depois do meu divórcio. Mas vou começar a história pelo início para que vocês possam entender. Eu sou filha de um casal de professores, tanto meu pai quanto a minha mãe sempre trabalhavam em escolas municipais e ambos são concursados pela prefeitura da minha cidade. Meu pai se aposentou recentemente e a minha mãe deve se aposentar no máximo em 2 anos. Além de mim, Dani, meus pais tiveram mais um filho que hoje está com 43 anos e tem uma empresa na nossa cidade. Meus pais sempre foram evangélicos, então por conta disso tivemos uma educação muito rígida e eu sempre gostei de frequentar a igreja com eles. Sempre participei das atividades que a igreja proporcionava, grupos de teatro, grupos musicais. Já meu irmão frequentou só até uma certa idade. E quando ele ficou mais independente, ele resolveu por conta própria se afastar. A princípio, ele teve alguns problemas com meus pais por conta disso, mas depois as coisas foram se acalmando e meus pais começaram a aceitar de boa. Por conta da educação um pouco mais rígida que eu tive dos meus pais, eu comecei a namorar tarde. Meu primeiro namorado, eu tinha 17 anos. Foi um carinha lá da igreja. Ele era um menino bonito e bastante responsável. Ficamos juntos aproximadamente 1 ano e meio. Eu era extremamente apaixonada por ele. Tínhamos um relacionamento legal. Ele estava sempre presente na minha casa e eu na dele. O que era mais legal disso tudo é que nossos pais eram muito amigos. Então quem via a gente imaginava que aquele relacionamento seria para sempre. Vou chamar esse meu namorado de Rodrigo, mas quero deixar claro que é um nome fictício. Dani Rodrigo era 2 anos mais velho que eu e quando começamos a namorar ele fazia faculdade. Meu pai e minha mãe tinham verdadeira adoração por ele, pois além dele ser um menino educado, ele também era daqueles meninos que eram um exemplo da igreja. Ele cantava no grupo de louvor e estava presente em todas as atividades. Porém, depois de 1 ano de namoro, Rodrigo começou a ficar meio distante. Ele começou a se afastar da igreja e eu comecei a notar uma diferença. Chamei ele para conversar, para saber o que estava acontecendo, e ele se justificava dizendo que era por conta da faculdade, que a cada período da faculdade o curso ficava mais puxado e ele tinha que se centrar nos estudos. Claro que isso me deixava chateada, mas longe de mim mandar o menino diminuir o ritmo dos estudos, né? Então, mesmo me sentindo um pouco a falta dele, eu entendi, pois era por um bom motivo. Porém, Dani, depois de um tempo, a situação foi meio que se tornando insustentável. Rodrigo passava quase uma semana sem me ligar, sempre que eu ligava ele estava ocupado,
Comecei a sentir um distanciamento e vi que aquilo não era por causa da faculdade. Um certo dia, Rodrigo me ligou e falou que queria bater um papo comigo. Marcamos então de se encontrar e logo começamos a conversar. Ele se abriu e disse que gostava muito de mim, mas que ele tinha conhecido outra pessoa. Que ele estava querendo conversar comigo sobre isso já há algum tempo, porém ele estava com pena de mim. Ah, meu Deus, não tem nada pior que falar que tá com pena, né? Gente, nessa hora eu desabei de chorar na frente dele. Fiquei completamente descontrolada. Falei que eu não merecia aquilo, pois eu sempre fui fiel a ele e usei mais um monte de argumentos. Ele me pediu mil desculpas e falou que quando ele viu que estava apaixonado por outra menina, ele não tinha mais o que fazer, né? E disse ainda que ia torcer para que eu fosse muito feliz. Dani, depois disso fiquei muito mal psicologicamente, pois eu tinha vergonha de ir para a igreja. Comecei a ficar reclusa em casa. Meus pais ficaram bastante decepcionados com a atitude de Rodrigo. E isso abalou também a amizade que meus pais tinham com os pais dele. É difícil, né, gente? Mas fazer o quê? O cara estava apaixonado por outro, pelo menos foi sincero, né? É aquela coisa, né? Sempre quem é deixada vai sofrer, óbvio, né? Alguém gosta mais aí nesse relacionamento. Sempre é assim. Não tem jeito. Então, alguém vai sofrer mais do que o outro. Não existe... Ai, acabou, somos amigos. Ainda mais quando é questões religiosas, os dois criados dentro da igreja, os pais amigos, né? Bom, depois de um bom tempo em casa, aproveitei para estudar e consegui entrar numa faculdade federal. Logo que entrei, minha vida começou a entrar nos eixos novamente. Comecei a fazer amizades e nesse período conheci Fábio. Porém, assim como meu irmão, acabei me afastando da igreja. Fábio era completamente diferente de Rodrigo. Ele era mais extrovertido, gostava de ir pra balada, gostava de sair todos os finais de semana. E conheci Fábio através de uma amiga que eu tinha feito na faculdade. Fábio era 5 anos mais velho que eu. Ele já tinha uma larga experiência de vida. Ele já tinha morado no exterior, tinha uma revendedora de bicicletas. Ele era daqueles caras que se dava bem com todo mundo e que fazia alegria do lugar onde chegava. Começamos a ficar próximo do outro e logo engrenamos o namoro. Depois de 2 meses que estávamos juntos, resolvi criar coragem e tivemos nossa primeira vez. Dani, eu só fui criar coragem de falar pra ele que eu era virgem na semana que a gente ficou junto, pois eu já tinha 20 anos e 99% das minhas amigas já não eram virgens. Porém, mesmo eu tendo 20 anos de idade, eu era muito imatura. E Fábio era muito irresponsável e eu engravidei. Bom, assim que eu descobri que eu tinha engravidado, eu fiquei meio sem rumo, pois, como eu disse no início da história, meus pais sempre foram muito rigorosos com a nossa criação e eles nem sabiam da existência de Fábio na minha vida. Porém, quanto a isso, Fábio foi bastante homem. E quando eu dei a notícia para os meus pais sobre a gravidez, Fábio conversou comigo e com meus pais. A princípio, tanto meu pai quanto a minha mãe ficaram bastante decepcionados. Mas num curto espaço de tempo, eles aceitaram o fato de eu estar grávida e começaram a ajudar no que era possível. Quando eu completei 7 meses de gravidez, eu e Fábio nos casamos no civil. Fábio alugou um apartamento amplo para a gente morar. Porém, Dani, Fábio tinha um lado bem mulherengo. E já na primeira semana de casados, ele começou a chegar em casa tarde e isso começou a causar transtornos pra gente. Assim que nossa filha nasceu, Fábio começou a se tornar mais caseiro. Ficou mais tempo em casa. Porém, depois que a filha foi crescendo, eu fui conhecendo um outro lado de Fábio. Fábio tinha compulsão por sexo. Ele queria transar o tempo inteiro, toda hora. Não existia um momento certo. No que dependesse de Fábio, era em qualquer lugar. Depois de um certo tempo, Fábio começou com umas histórias que queria me ver usando brinquedinhos eróticos. A princípio, eu fui radicalmente contra, pois pela minha criação, isso para mim não era certo. E por um bom tempo eu resisti em aceitar. Mas depois de um tempo acabei cedendo e não tinha
Ah, e não tinha uma vez que Fábio não queria usar essas coisas. Quando o Fábio já estava mais do que acostumado, né, com isso, então o Fábio já queria algo diferente. E ele começou a fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça de que queria me ver com outro homem. Porém, Dani, a princípio eu fui irredutível. Falei que isso jamais, jamais, jamais eu aceitaria, que era totalmente contra os meus princípios. Mas Fábio tinha um poder de persuasão enorme. E todas as vezes ele ficava colocando essas ideias malucas dele na minha cabeça. Até que um dia a gente tinha tomado 2 garrafas de vinho, eu estava já tonta, né? E falei com ele que eu topava. Pronto. Pra que eu fui falar isso com aquele homem? Ele colocou essa ideia, né, aquela ideia dele praticamente como objetivo de vida. Ele começou a procurar alguém com perfil que atendesse à vontade dele e a minha. Depois de um certo tempo, achamos Luiz num site especializado. Começamos a conversar. Gente, nem sabia que tinha site especializado dessas coisas. Começamos a conversar com o Luiz pelo MSN. Então tem tempo isso, né? MSN. E depois de um tempo, marcamos um encontro num shopping da cidade para nos conhecer pessoalmente. A princípio, eu não achei nada demais no Luiz. Porém, Fábio estava fazendo tanta pressão na minha cabeça para que aquele fato se consumasse, que eu aceitei que fosse com o Luiz mesmo para acabar logo e tirar isso da cabeça de Fábio, ela falou. Começamos a tomar alguns chopes no shopping. E depois que eu fiquei um pouco mais solta, resolvemos seguir para um motel. Assim que chegamos lá, falei com o Fábio que eu não queria mais, que eu não estava... Ela não estava se sentindo assim à vontade, né? Luiz seria o segundo homem que eu ia me deitar na minha vida inteira. Porém, a pressão de Fábio estava tão grande que eu praticamente não tinha nem mais escolha. Eu tinha medo até de Fábio me abandonar. Assim como o Rodrigo me abandonou. E agora seria pior, né? Eu tinha uma filha e já estava casada. E eu coloquei na minha cabeça o seguinte: já que é isso que ele quer, vou fazer. E vou fazer bem feito. Bom, nesse dia, minha filha estava na casa da minha mãe. Ela sempre teve o costume de passar os fins de semana na casa da avó. Passamos a noite no motel. E vou te confessar uma coisa: adorei. A princípio, eu estava bastante assustada com a situação. Porém, Luiz já tinha experiência e me deixou muito à vontade, enquanto Fábio só assistia com aquela cara de safado. Quando eu relaxei de verdade, me entreguei àquele momento e foi muito bom. Porém, Dani, no outro dia me bateu uma ressaca moral enorme, fiquei mal. Fiquei mal comigo mesmo. Enquanto isso, Fábio parecia a pessoa mais realizada do mundo, me encheu de mimos, de presente. Sinceramente, eu não conseguia entender a cabeça daquele cara, aquela cabeça doente dele. Mas se aquilo deixava ele feliz, quem era eu para questionar? Bom, depois desse dia com o Luiz, conhecemos outros caras. Começamos a ficar bem adeptos a essas transas. E Fábio se tornou um verdadeiro cuckolds. Sei nem o que é isso, gente. Cuckolds. Que são aqueles indivíduos que sentem prazer em ver a mulher com outro homem. Ah, então esse é o nome. Não sabia nem que esse era cuckolds. Porém, sempre que rolava, no outro dia eu ficava mal por dentro e demorava um tempo para me restabelecer emocionalmente. Até que um dia, numa dessas saídas, Fábio inventava, eu conheci Carlos. Assim como todos os outros, foram mais de 25 no período que eu estava casada com o Fábio. Carlos a gente também conheceu através de um aplicativo. Porém, logo que sentamos para conversar, eu já notei algo diferente nele. O jeito dele sorrir, ele demonstrava um charme diferente. E logo aquele sorriso me conquistou. Eu já tô até imaginando o que aconteceu, eu tô até rindo. Porém, Dani, antes do Carlos, nenhum dos caras que eu tinha ficado para desfazer as loucuras de Fábio tinha me encantado tanto quanto ele. Teve uns que foi até maravilhoso, teve outros que me deu ânsia de vômito só de lembrar. Mas ele tinha um jeito diferente. Outra coisa que eu não mencionei é que eu tinha um combinado com o Fábio da gente não repetir parceiros.
Teve alguns desses que chegaram até a mandar e-mail para Fábio, querendo repetir, porém Fábio era taxativo na hora de responder que não existia possibilidade disso para não criar nenhum vínculo futuro. E também todos os contatos eram feitos através de Fábio, nenhum deles tinha meu telefone ou minha conta de e-mail. Voltando a Carlos, saímos do barzinho, fomos para a casa do Carlos. Chegamos lá, começamos a conversar bastante, já deu para notar que aquele ia ser diferente. Bom, Carlos colocou uma música, ficamos conversando, comecei a tomar um prosecco, enquanto Fábio e Carlos tomavam um uísque. Como o Fábio nesse dia misturou chopp com uísque, ele ficou ruim e ele apagou no sofá. Eu e Carlos continuamos a conversar e Carlos me deixou à vontade para decidir se a gente ia até o final ou não. Afinal, o combinado era Fábio assistir. E nessa hora, Fábio já estava dormindo. Mas eu falei que eu queria sim. Que Fábio apagou, era problema dele. Deixamos Fábio deitado no sofá e seguimos para o quarto de Carlos. E assim que chegamos, eu fiz um striptease e fomos tomar um banho. E depois fomos para a cama. Então ela falou assim que ali ela viu que era diferente. Não era igual quando ela estava com o marido dela participando, né? Ela já estava ali completamente lá à vontade com ele. Bom, eles se beijaram, se abraçaram. Ela falou que tudo foi diferente. Ela não estava nem se importando mais com o trato que Carlos tinha feito com o Fábio. Então, o que aconteceu, gente? Lembra que eles tinham um trato de nunca ninguém ver mais ninguém, não pegar telefone, não pegar e-mail, não pegar nada? Ali ela virou para o Carlos e falou o seguinte: anota meu número de telefone. E nós trocamos telefones e salvamos o telefone um do outro. Eu salvei até o número dele com o nome de mulher. Depois disso, ficamos igual dois adolescentes apaixonados e tivemos a linda ideia de acordar Fábio. Já tinha passado 1h30, ele estava lá babando no sofá. Combinamos de falar que não tinha rolado nada e assim que conseguimos acordar Fábio, ela disse o corno adormecido. Sim, gente, na hora que eu consegui acordar Fábio, aquele corno adormecido, ela disse, sim, agora ele ia ser realmente um corno, pois pela primeira vez ele tinha sido traído sem assistir. Perguntamos a ele se ele queria ir embora ou se ele queria realizar a fantasia. Ele acordou meio assustado, perguntou se tinha dormido muito, falamos que não, que nem tanto, que tinha sido somente meia horinha, mas que a gente tinha aproveitado para beber. Ele logo quis saber se tinha rolado alguma coisa e a gente afirmou que claro que não. Então seguimos para o quarto e começamos tudo mais uma vez. Dessa vez, Carlos já não tinha mais aquela desenvoltura toda, afinal, né, eles já tinham ficado antes. Porém, a gente aproveitou. E eu saí daquela casa completamente gamada em Carlos. Olha o perigo aí. Daí no outro dia em casa, conversando com... Eu tô com vontade de rir. No outro dia em casa, conversando com o Fábio, ele adorava essas conversas depois, né? Falei com ele que eu tinha detestado, que eu tinha achado Carlos muito sem graça, um papo enjoado. Porém, era tudo mentira, né? Eu tinha gostado muito de Carlos, e principalmente da forma que tudo aconteceu. Bom, eu saí com o Carlos num sábado, e quando foi na terça, eu mandei uma mensagem para ele. Ele me atendeu todo educado, falando que estava com saudades. Na mesma semana, nos encontramos no horário do meu trabalho e passamos a tarde juntos. Ele me explicou que não tinha esse costume de sair com mulheres casadas, principalmente com o marido da mulher assistindo, mas que tinha entrado naquele site por questão de carência e curiosidade. Ele tinha recém saído de um relacionamento e queria descobrir novas aventuras, mas que no fundo ele não tinha curtido aquela situação, mas que tinha valido a pena, pois ele teria me conhecido. Bom, durante 8 meses eu mantive esses encontros com o Carlos à escondida. Porém, no meio desse tempo, o Fábio já estava... Nesse tempo, o Fábio já estava pesando na minha cabeça, querendo que a gente arrumasse um novo parceiro para uma nova aventura. Porém, eu tinha prometido para mim mesmo que eu não queria mais participar desse tipo de encontro
e comecei a ter sérios problemas com o Fábio, que a essa altura já estava me tratando de uma forma grosseira e abusiva. Até que um dia Fábio quis forçar uma barra pra gente sair com um cara. Eu falei que eu não ia sair. E ele começou a me xingar de tudo quanto é nome. Bom, nesse dia eu falei pra ele que ele era um doente, que ele tinha que se tratar e que nosso casamento já tinha ido por água abaixo por conta dessas loucuras dele. Nisso, ele partiu pra cima de mim, me deu um tapa no rosto. E nesse momento eu dei um empurrão nele. Falei pra ele que ele nunca mais encostasse a mão em mim. Juntei algumas coisas minhas e fui pra casa da minha mãe. Depois de um dia que eu estava na casa da minha mãe, Fábio foi até lá e me chamou pra conversar. Falei que eu não queria mais conversar e que o nosso relacionamento estava acabado. Que eu não aceitava nenhum homem bater em mim. E ele surtou. Começou a me xingar de um monte de coisa na frente dos meus pais e da minha filha. Meu pai então interferiu na discussão para me defender. E nessa hora, Fábio expôs tudo o que a gente tinha feito nessa vida promíscua para toda a minha família. Começou a contar para os meus pais e para minha filha, que nessa época já tinha 16 anos de idade, que eu já tinha ido para a cama com vários homens, que eu adorava participar dessas festinhas, que eu só tinha cara de santa, mas na verdade eu era uma, né? Nem vou falar o nome para o YouTube não cortar nosso vídeo. Dani, nessa hora eu fiquei sem reação. Meu pai expulsou o Fábio de frente de casa. Depois disso, entrei com o pedido de divórcio e tive todo o apoio da minha família. Meus pais foram respeitosos e nunca entraram no assunto que Fábio tinha falado. Somente minha filha, que um dia conversando comigo, quis saber essa história, né? Eu acabei contando pra ela que o pai dela era um doente, que as coisas só prestavam pra ele se eu fizesse as vontades dele e que por conta dessa pressão eu acabei me submetendo a tudo aquilo. Aproveitei também para assumir que estava apaixonada por Carlos e para não deixar nenhuma mentira mais me assombrando. Já contei logo a forma também que eu tinha conhecido ele. A princípio minha filha ficou perplexa com aquilo tudo, mas com o tempo ela se tornou uma super parceira e me ajudou a superar todas as maldades que Fábio tinha feito comigo. Inclusive, Dani, ele expôs essa nossa intimidade para diversos amigos nossos. Ele estava tão afetado psicologicamente que ele não tinha vergonha de contar para os outros, mesmo expondo que ele gostava de ver a mulher dele com outro homem. Eu passei algum tempo tendo a minha vida exposta por Fábio, até que dei uma queixa dele na delegacia, pelas ameaças que ele me fazia. E depois ele ser intimado a prestar depoimento, ele começou a parar de me intimidar e de me ameaçar. Quanto a Carlos, eu mantive um relacionamento com ele por mais um tempo. Porém, nosso relacionamento começou vindo do fruto do pecado e o relacionamento não foi pra frente. Meses depois, terminamos. Dani, depois de muitos anos, eu voltei pra igreja e hoje eu estou vivendo um relacionamento com Augusto, um viúvo que eu conheci na igreja. A gente tem uma espécie de namoro, porém em casas separadas. O que eu tiro disso tudo é que uma mulher, ela nunca tem que fazer o que o homem quer. Nesses anos que eu vivi com o Fábio, eu aceitava tudo por conta do medo de perdê-lo. Pois eu tive um grande trauma quando eu perdi meu primeiro namorado. E eu acabei cedendo às loucuras de Fábio por medo de ficar sozinha. Eu não quero me eximir dos meus erros, nem das minhas responsabilidades pelos meus pecados. Porém, eu jamais iria aceitar novamente me expor para agradar qualquer homem. Dani, essa é a parte da minha história. Espero não ser julgada pelas Alices. Mas no momento que eu decidi escrever para o seu canal, que tem uma visibilidade tão grande, eu sei que estou propícia a isso. Um grande beijo para você e espero que você continue transmitindo esse carisma para mim e para as outras Alices. Ai, Alice, minha vontade foi de rir na sua história. Tipo, o tiro que saiu pela culatra, né? Ai, meu Deus, quem muito quer tudo não tem nada, né? A gente já teve uma história parecida com essa no canal também, que a menina acaba se apaixonando lá pelo cara. Eu não lembro qual era o nome, é uma história mais antiga. E teve uma também que o cara enchia o saco da menina, não sei se vocês lembram dessa história, até tem muita visualização. Ele enchia o saco da menina lá. Aí quando ela aceitou, ele terminou com ela, que falou que ela era isso, era aquilo. Tipo assim, pra mim esse tipo de gente realmente deve ter algum problema psicológico, né?
E aquela coisa, gente, para fazer essas coisas, não adianta, igual você, eu entrei nessa pra não perder. Não, você tinha, né, tem que entrar, porque eu também quero ver como é. Agora, com esse negócio de medo de perder, não dá. É aquela coisa que eu falo, você tem que fazer o que você tem vontade, né? Não fazer o que os outros querem que você faça. Agora, que foi engraçado a sua história com o Carlos, me desculpa, mas foi. Caraca, eu fico imaginando. Você contou isso pra Fábio um dia? Será que Fábio sabe que você acabou aquela noite que você ficou com o Carlos? Nossa senhora, você devia ter exposto isso também. Quando ele te expôs lá pra todo mundo, já que já tava todo mundo sabendo, devia ter exposto ele também. Ai, gente, vou te falar, é aquela coisa, né? Quem muito quer tudo. Mas tem. Bom. É o que eu falo, você tem que fazer o que vocês têm vontade, né? Não o que o cara quer que você faça. E é igual você disse, começa uma vez, daqui a pouco, quando você não quer mais, aí o cara se vira contra você, né? Te joga na cara um monte de coisa, te xinga, te trata mal. Hein? Tá louco. Eu acho que você tomou a melhor decisão na sua vida, realmente. Eu acho que não tinha mais como ir pra frente. Não pelo. Não por isso, tá? Quem quer, faça, igual eu falo, mas a partir do momento que você é cobrada pra fazer algo que você não quer, entendeu? Eu quero que você use isso. Não gosto, não quero. E pelo visto ali, igual você conta, várias coisas você acabou fazendo com medo de perder o seu marido, com medo de, né? Aí também vem aquela coisa, né, não criticando a igreja, mas vem a coisa da criação também, vou ficar como? Com uma filha sozinha. Então já vem um monte de coisa e muitas mulheres elas acabam aceitando várias coisas que elas não gostam, que elas não querem, por esse medo. Mas, gente, deixa aí nos comentários, porque, olha, Alice, eu não vou te julgar, mas que eu achei engraçado essa parte aí do Carlos, meu Deus. Cuidado, hein? Isso aí pode acontecer, como aconteceu com você, né? Um beijo, meninas. Deixa um comentário aí pra ela. Não tem nem muito o que falar na história, né? Mas achei bem interessante sua história, assim. Deixa seu comentário aí pra ela. E até o próximo.